que eu precisava, Deus me deu em cada fase da minha vida. Então, isso me fez aprender a ser dependente. Eu me lembro uma vez que a gente estava num encontro também, e a gente estava acontecendo uma situação com uma moça, e a Marilza falou, vai lá e fala isso para ela, né? Para ela não precisa estar querendo fumar ou ficar no celular, não me lembro. E aí eu fui para falar. Aí eu voltei para trás e falei, Marilza, se ela não me ouvir, se ela falar que não vai fazer o que eu falei, ela falou, a gente não trabalha com a possibilidade de não dar certo. Porque eu estava já querendo um plano B, né? Eu queria um plano B para a situação. Ela falou, olha, a gente não trabalha com a possibilidade de não dar certo. Vai lá que ela vai fazer o que você falou. E fui, e ela fez, mas eu já queria um plano B. Isso é falta de confiança, querido. Isso é falta de dependência. Plano B é falta de dependência. Deus já deu o plano A, Ele vai fazer. E se Deus mudar as coisas, a partir do momento que mudou de plano, o plano B virou o plano A. Entendeu? Virou o plano A, porque é Deus que está controlando, querido. Né? Então, para de fazer planos com alternativas. Né? Deus deu direção, é isso. Se um dia Deus mudar o rio, porque alguém no meio do caminho não fez do jeito que era para fazer, às vezes o rio muda. Beleza, agora ele é plano A de novo, porque é o Senhor que está me dando e eu estou na dependência dele. Amém? Outra coisa, querida, última, através dos irmãos, das alianças que Ele nos dá. Mesmo como pastores, nós precisamos ter alianças, pessoas que nós confiamos, irmãs que nós confiamos. Muito provavelmente outra pastora, né? Pessoas que entendem muitas coisas de ministério, que você vai poder conversar. Participei por muito tempo daquela reunião regional que o presbitério faz, né? Com as igrejas. Que tremendo que é você trocar experiência, você ouvir o outro, olha, eu estou com um problema, ora por mim, põe a mão aqui. Você é pastor às vezes sozinho, não tem uma aliança. Existe o conceito de pastores aqui, que tremendo que é isso, você chegar num lugar de pastores ou aqui, e você está mal, você poder chegar aqui e falar com pessoas que entendem o teu coração e falar assim, ora por mim, porque eu realmente não estou conseguindo mais enxergar. Mas aliança, pessoas com quem você estiver, porque discípulo, você pode ser muito amigo do discípulo. Mas tem coisa na sua vida, que a Janete falou sobre isso, que você não consegue, você não pode, pela referência, você não pode desabar diante dessa pessoa. Teve uma vez que nós fizemos um evento lá em Jabuticabal, estávamos fazendo uma campanha evangelística com os jovens, e de repente, a gente tinha tirado o menino das drogas, ele tinha sido batizado, estava 10 meses já na igreja com a gente. O que aconteceu? Caiu um crime dele antigo, ele foi na delegacia para uma coisa e ficou preso. Um dia antes do evento, na frente do Dudu chorava lá, tentando resolver a situação e nada. Mas, beleza, ficou preso, tínhamos uma situação para resolver. Mas nós tínhamos um evento para fazer no sábado de evangelístico com muitos jovens, dependendo de nós que éramos os líderes dos jovens. E todo mundo estava abalado com a prisão daquele menino. Nós éramos os líderes dos jovens, nós não podíamos desabar diante dos jovens. Nós não podíamos fazer aquilo. Nós assumimos uma responsabilidade no ministério. Então, nós conversamos com o Ricardo Maurício e falou, vocês precisam ficar firmes nisso. Amém. Ficamos firmes, fizemos um evento tremendo naquela noite. Foi maravilhoso o que aconteceu. Quando chegou em casa, eu peguei na mão do Dudu sem falar nada. Os dois começaram a chorar na cama. Chorando a dor daquela mãe que perdeu aquele menino, a nossa dor por ter... Mas aquilo que tinha que ter sido feito foi, mas eu tinha alguém com quem eu podia chorar. Alguém com quem eu podia me abrir. Isso é muito importante na sua vida, querido. Seu marido tem que ter esse lugar na sua vida. E alianças, pessoas que você tem. Eu tenho alianças de mais de 24 anos de convertido. A gente brinca que a gente queimou pizza junto conversando. Mas eu e ela, a gente falando. Primeira vez nós conversando, nós queimamos uma pizza. De tanto que falamos, e a pizza queimou, eu não vi. Numa cozinha assim, desse tamanhozinho, né? Nós conseguimos fazer isso. É verdade, Deus. Porque a gente, quando a gente se conhece, a gente se identificou tanto em tanta coisa, a gente tinha tanta coisa em comum, que foi mais importante que a pizza, né? Foi, é verdade. E até hoje, queridos, nós caminhamos juntos, os nossos filhos são melhores amigos. Glória a Deus. Né? E tantas outras, que hoje, quando eu voltei para Ribeirão, eu estava em casa. Sabe? Por quê? Porque as alianças foram preservadas. Aleluia. As alianças permaneceram. Isso é tremendo. Se você não tem aliança, você precisa ter pessoas com quem você tem aliança. É verdade. A aliança daquela que pode pôr o dedo na sua ferida e você não vai morrer por causa disso. Verdade. Entendeu? Que ela pode falar, fulano, ó, menos aí, ó, tá forçando a amizade ali, né? Ó, isso aqui precisa mudar. Você tem que ter pessoas que falam, que possam fazer isso com você sem você me lembrar. Verdade. Sem você achar que ela está falando. Não, tem que poder falar. Amém? Amém. Bom, terminando aqui, né? Só quero
Quantos entenderam então que depender de Deus não é só ficar lá, Senhor, estou aqui na tua presença, não preciso de ninguém, não preciso de nada. Então o que você precisa? Primeiro do Senhor mesmo, né? Da sua dependência lá. Você precisa da palavra de Deus, você precisa de fé, você precisa de cobertura e você precisa de alianças. Esse é o caminho de sucesso. É assim que Deus ajusta as suas engrenagens, é assim que Deus faz você caminhar. Eu quero terminar falando um pouquinho de Jó, não vou nem ler o texto lá, mas o que aconteceu na época de Jó, né? Jó, vou pregar para a pastora aqui, contar a historinha da Bíblia aqui, né? Você já conhece ela. Mas aconteceu algo na vida de Jó. Você não vê Jó, um cara de fé, um cara de fé. Naquela época, queridos, quando aconteceu alguma coisa errada, a primeira coisa que falavam, tem pecado. Por que os amigos estavam na aba dele lá? Tem pecado na vida dele. Jó, confessa seu pecado. Eu falo, gente, mas eu não estou enxergando, eu sou íntegro. E ele, se você for ler o livro de Jó, você vai ver que ele começou não a querer abandonar o Senhor, mas ele começou a fazer questionamentos para Deus. Ele queria saber por quê. Quem aqui já perguntou por quê para Deus, né? Alguma situação que aconteceu alguma coisa e você fica, Deus, por quê? Como? É mais ou menos como se a gente dissesse assim, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu tinha feito diferente. E Jó entrou nisso. Jó começou a fazer questionamentos. Seu desafio é ler depois lá em Achados, tá? 42 capítulos existe no livro de Jó. 1071 versículos. Até o capítulo 38. Silêncio absoluto de Deus. O Jó, né? Falou com Satanás lá quando liberou, né? Depois ele calou-se e deixou a coisa caminhar. Às vezes, gente, a gente precisa do absoluto silêncio de Deus e da confiança de que Ele está lá mesmo quando Ele está em silêncio. O silêncio de Deus fala muito. Às vezes Ele faz silêncio para a gente ouvir o nosso coração, como Ele está falando besteira, como Ele está questionando que não tem que questionar. Jó queria saber por quê. Tudo bem, Deus, você faz o que você quiser, mas me fala por quê. E a gente faz isso também. Deus, tudo bem, o Senhor é soberano na minha vida, o Senhor pode... Mas Deus, me explica. Me faz entender que vai ficar mais fácil. E aí Deus fala, não estou preocupado em ficar mais fácil. Eu estou preocupado em fazer você entender quem é quem nessa história. E a partir do capítulo 38, quando Deus abre a boca, depois desse silêncio todo, Ele não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Nenhuma. Ao invés disso, sabe o que ele fez? 70 perguntas para Jó. Vai lá olhar as perguntas que ele fez. A partir do capítulo 38, Deus começa. E a palavra diz, cada capítulo ele estava falando de um jeito. Deus estava no meio de um redemoinho. Deus estava no meio de uma tempestade. Então você imagina que a voz dele era de trovão, né, gente? Não era assim, né? Jozinho, querido. Ô, filhinho, você não está bem? Olha, o que aconteceu com você, né? Não. Deus ficou ouvindo aquele coração. E aí Deus vira para Jó e começa a falar assim, eu vou falar agora e você vai me escutar. Onde é que você estava quando eu fiz a onda do mar e até a beira da areia e voltar para trás? Onde é que você estava? Você por um acaso pode me dizer como é que as estrelas ficam paradas no firmamento? Você por um acaso pode enfiar a mão na boca de um crocodilo? Sabe como é que uma vida é gerada dentro de outra vida? Onde é que você estava, Jó, quando eu estava criando os animais? Onde é que você estava? Eu estou aqui fazendo uma versão super atualizada, mas as perguntas são dentro disso. Mas tem uma que calou meu coração de uma forma que está lá em Jó 48. Deus perguntou assim para Jó, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para se justificar?
É isso que você está fazendo, Jó. Você faria melhor? E essa frase calou meu coração. E calou de Jó também, viu, gente? Porque você vê lá no 42, ele fala assim: eu trampo a minha boca. Eu trampo a minha boca, falei demais. E aí Jó fala: eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Deus mostrou através da natureza, através da diferença que existia entre o que Deus pode fazer e o que Jó pode fazer, que o melhor que ele fazia era ficar quietinho. E continuar confiando. Deus sabe o que está fazendo. Com essas 70 perguntas, Deus perguntou para Jó assim: eu sou o suficiente para você? E é o que ele pergunta para nós hoje: eu sou o suficiente para você? Realmente tem algum problema que você está passando? Alguma situação na tua vida que eu não sou capaz de resolver, que eu não sei o que eu estou fazendo? Você vai me culpar para se justificar? Você ainda não conseguiu sair da crise, a culpa é minha. Você ainda não conseguiu entender quem é o Deus que está sobre a sua cabeça. E eu é que sou culpado da sua pouca fé. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Deus em nenhum momento respondeu Jó. Mas Jó foi curado do mesmo jeito. Quando Jó reconheceu a soberania de Deus sobre a vida dele, aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Eu me lembro uma vez, nós fizemos um evento aqui em Ribeirão Preto. As mais idosas aqui vão se lembrar. Os dinossauros vão lembrar. Fizemos um evento na Cava do Bosque, gigantesco. Naqueles dias aconteceram muitas situações. A casa do pastor Edemir foi assaltada. Fizeram um estrago. O que eles não levaram, eles destruíram. Destruíram, sujaram, defecaram na casa. Foi uma coisa absurda. Absurda. E o Edemir lá e a Sandra trabalhando lá na igreja. João André pegou o carro do Fernando para sair, para ele fazer alguma coisa, bateu o carro do Fernando. Foram acontecendo várias situações. Beleza, acabou o evento no domingo de manhã. Aí eu já estava indignada. Outra coisa que eu aprendi com a Marilza: indignação leva a gente a pecar, viu, gente? Indignação muitas vezes faz a gente tomar um caminho. Eu estava indignada com aquela situação, das coisas que tinham acontecido, porque eu sabia o problema que gerou para o João, para o Fernando, batida do carro, o pai, não sei o que, o Edemir com aquela situação. E aí, naquela época eu tinha me convertido, eu dirigia sem carta antes de ser convertida, né? E aí, né, eu tive que estacionar a moto e tirar a carta e ir de ônibus para a igreja, né? Foi um tempo que Deus me abençoou muito nessas idas para a igreja de ônibus, porque eu decidi que já que eu tinha que andar de ônibus, eu ia orar em línguas pelas pessoas que passavam na roleta. E uma das vezes que eu fiz isso, a pessoa que passou na roleta foi a Yolanda. Eu não sabia, não a conhecia. Conheci quando eu cheguei na comunidade, porque eu não era da comunidade. Eles tinham começado antes, né? Porque eu não conhecia a Yolanda ainda. E aí eu estava... Quando eu orava só de passar na roleta. Mas a Yolanda, Deus me mandou continuar orando por ela. E ela ficou, enquanto ela esteve no ônibus, eu orei por ela. E quando... Fala quem é a Yolanda. Ah, Yolanda, perdão, gente, é pastora, esposa do pastor Djalma, está lá no Vale de Jequitinhonha hoje, né? Mas na época ela não era pastora. E quando eu cheguei na igreja, né, no culto, foi logo que eu me converti, e aí eu cheguei na igreja, o César chamou a Yolanda, a mãe dela, a dona Cida lá na frente, porque o pai delas tinha decidido mudar para Cuiabá. E elas estavam muito agoniadas com aquela situação, muito mal com aquela situação, porque elas tinham que ir embora e elas não queriam ir. E aí a igreja estava orando para que elas fossem, né? E eu entendi, quando eu vi a Yolanda lá na frente, que Deus tinha me colocado para interceder pela vida dela lá. Isso me deu muito ânimo para continuar fazendo isso. Depois ela voltou e nós nos tornamos alianças. É uma das minhas alianças, é a Ana. Enfim, mas eu estava naquele ônibus naquele dia com um coração diferente, porque eu estava brava com aquelas pessoas. Eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer. E eu perdi hora, peguei um ônibus atrasado, e já quase que eu não fui, mas falei, vou, porque depois, né, vai dar problema no meio do curso. Vou me perguntar. Porque o César era assim, né? Ele estava na primeira fileira aqui, né? Ele fazia assim, no outro dia, onde você estava? Não te vi lá? Então, né? Era um cuidar de pai dele, né? E aí, eu